Que a pandemia do coronavírus trouxe uma série de impactos e mudanças na vida de todos nós, isso já é fato. Mas agora essas mudanças foram mapeadas. A sincera criatividade estratégica fez um raio-x das transformações no comportamento dos brasileiros em diversas áreas. Para falar mais deste estudo, nós conversamos agora com a pesquisadora, professora e responsável pela Sincera, Lívia Germano. Professora Lívia, como é que foi feita essa pesquisa e em que lugares do Brasil vocês priorizaram os entrevistados? Uma boa noite, bem-vinda aqui ao Band Cidade. Obrigada, boa noite a todos. O estudo ele contemplou 270 respondentes em 35 cidades, de norte a sul do país, em todas as regiões. Então, foi um estudo bastante amplo e ele foi feito online, usando aí o potencial das redes. Lívia, a ideia de vocês era buscar um panorama bem amplo, né, como tu dissesse. Em que áreas e quais os resultados que chamaram a atenção de vocês? O estudo tinha como objetivo mapear o sentimento e as principais mudanças de comportamento das pessoas em relação à pandemia. Um grande achado foi que a pandemia acelerou mudanças individuais que já estavam em curso. E os principais impactos e mudanças de comportamento que a gente conseguiu capturar estão centrados em algumas áreas-chave. 46% dos respondentes disseram que as relações de trabalho foram as mais afetadas e já tiveram grandes mudanças, a forma como as pessoas consomem, em segundo lugar, e a forma como se relacionam com os seus círculos sociais e de relacionamentos afetivos. Esses foram os grandes impactos. E esse é um comportamento homogêneo em todo o Brasil ou é possível fazer um recorte por região? Por exemplo, o Rio Grande do Sul, o sul do país, tem alguma característica diferente? Ele é um comportamento muito humano, né? As pessoas reagiram de forma muito humana e os aspectos ligados às emoções, aliás, o estudo capturou que as pessoas estão com muito mais atenção em relação aos aspectos emocionais e do seu círculo de relacionamento afetivo. Isso perpassou todas as cidades. Mas eu destaquei aqui um depoimento de uma pessoa que respondeu ao questionário de Porto Alegre, que eu acho que dá para a gente sintetizar o que a gente capturou no estudo. Tenho aprendido a prestar mais atenção no coletivo, ter mais empatia. Aprendi que relacionamentos sociais são muito importantes e que eu devo aprimorar isso, mantendo a minha essência. É preciso viver o aqui e agora e pensar no que é essencial na minha vida. Então, esse resgate do que é essencial, do que é valioso na vida das pessoas, foi muito relevante e veio muito do estudo e veio nessa fala dessa pessoa que mora aí em Porto Alegre. E Lívia, essa questão de rever e rever o essencial, né, entra também na questão do trabalho, porque na questão do trabalho, obviamente que aparece o home office e uma série de transformações práticas, né, que a gente está percebendo. Mas a questão do trabalho, do ponto de vista emocional, as relações do indivíduo com o seu trabalho, com o tempo de trabalho, enfim, isso está sendo revisto? Isso está sendo revisto. 63% dos respondentes disseram que buscam um propósito maior em todas as esferas da vida. E quando a gente fala de trabalho, as pessoas disseram sim que buscam um sentido do trabalho, né? Um olhar mais abrangente e que isso seja uma atividade com mais propósito em suas vidas. Da mesma maneira que elas buscam um propósito maior em outros temas que a gente mapeou, como, por exemplo, a saúde, que é vista agora como um bem essencial e de uma maneira mais holística, a relação com a tecnologia que foi humanizada pelas pessoas e a relação até mesmo com a casa, que antes, para algumas pessoas, era um dormitório, era um lugar que a gente só dormia e passou a ser um lugar de tudo, em que a gente está junto, a gente come, a gente almoça, a gente trabalha, então o significado passou a permear todas as esferas da nossa vida e essa busca pelas pessoas está muito presente. Professora Lívia Germano, obrigada pela participação aqui no Band Cidade. Boa noite. Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço.